Boa noite, turma! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Esquenta Dama Summit 2025, um preparativo maravilhoso que nós estamos fazendo toda semana para o grande evento que vai ser dia 12, mas o foco aqui é a gente bater um papo, né? E eu vou contar com as perguntas de vocês, tá? Então, independentemente se você está na Digital Edu, se você está no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, pode colocar sua pergunta aqui que nós vamos responder, tá? E hoje nós estamos aqui com o Sérgio Silva e o Bergson Lopes. Bom dia, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Estou acostumado a encontrar você de manhã, Bergson. Você é palmeirense, Wagner. Você tá nervoso aí, ficou nervoso aí, cara. Maravilha. Ô, Sérgio, o pessoal que está aqui com a gente, fala pra gente lá, quem é o Sérgio Silva? Bom, sou Sérgio Silva, VP de Estudos Técnicos aqui do Dama Capítulo Brasil, né? Estou nessa área de dados aí, governança de dados, eu estou desde 2012, com tecnologia e dados desde a década de 80, não vou dar muito detalhe para não entregar a idade. É isso. Maravilha. Bergson. Ei, pessoal, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Bergson, né? Já trabalho também com dados tem um tempinho, desde 93. Uma pessoa virou para mim na época e falou: olha, os dados são o ativo mais importante das organizações. Eu acreditei naquela história dele, né? Falo para essa pessoa até hoje que ele me enrolou, até hoje eu acredito, né? E de lá para cá já passei por algumas consultorias, né, de grande porte. Tem um tempinho também que eu abri a minha própria empresa de consultoria, uma empresa de nicho, a BLR Data, tá? Onde eu sou fundador da empresa, toco os principais projetos da empresa, né? Junto com o Sérgio, já estou no Dama, já tem bastante tempo, né? Na verdade, eu comecei no primeiro ano de Dama, eu não fui um fundador, mas no primeiro ano já comecei ali como voluntário. Depois eu assumi a posição de diretor de estudos técnicos, depois fiquei muito tempo como estudos técnicos, depois fui vice-presidente. Aí, infelizmente, na época, o Rossano morreu, eu assumi a presidência. Depois, agora eu estou responsável pela parte de comunicação e marketing, né? E trabalho na BLR Data, né? Já escrevi 2 livros, estou em vias de publicar o terceiro, né, sobre o tema, e estou aqui para discutir com vocês, debater um pouco sobre a questão da engenharia e governança de dados. Maravilha, maravilha, gente. Vamos lá, então. Como sempre, né, a gente faz aqui, é um bate-papo descontraído. E assim, se surgindo, né, eu preparei algumas perguntas próprias aqui para a gente rolar o tema, que não confunda engenharia de dados com governança de dados. Mas todos vocês aqui que estão aqui assistindo podem colocar pergunta no chat e nós vamos responder aqui, tá? Durante esse bate-papo. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, que eu preparei aqui para a gente, assim, por que tem tanta gente que faz confusão ainda nas empresas entre o papel do engenheiro de dados e o profissional de governança de dados? Quem é que começa? Eu, você, Sérgio? Como é que À tá? vontade. Essa confusão, né, geralmente ela se esclarece de forma dolorosa quando o projeto é submetido a uma auditoria e compliance. Né? Porque quando ele é submetido a uma auditoria e compliance, o compliance vai fazer as perguntas que normalmente o engenheiro em tempo de desenvolvimento não fez, não por incompetência, tá, pessoal? Porque não é atribuição dele fazer, né? Que é o porquê que o projeto foi feito, né? Quem pode ver os dados daquele projeto de acordo
com a legislação tanto nacional quanto setorial, né? Como é que eu meço o valor que aquele projeto entrega para a companhia, né? E tudo isso são questões que as áreas de conhecimento da governança de dados ajudam a responder, né? A governança de dados, ela ajuda você a dar contexto para os dados, né, como um ativo estratégico da companhia, né, que foi o que o Bergson disse, né, no início, que o dado aí é o ativo mais valioso de uma companhia, ou um dos. Mas o porquê, né, que a gente sabe disso, né, e como é que a gente mede o grau desse valor? As áreas de conhecimento da governança de dados ajudam a gente a detectar essas questões. Então, eu vejo... Tá aqui, tá no microfone, né? Eu vejo o seguinte também, gente. Vamos separar em dois grupos, tá? Olhando na ótica da engenharia, tá? Existe um grupo, tá, que começou a trabalhar no mercado com engenharia de dados, que foi uma galera aí que veio de banco de dados, dos projetos de BI, alguns arquitetos de dados ali também. Esse pessoal, tá, de forma geral, entendeu bem o propósito, não é, e o princípio do que é a engenharia de dados. Então, eu vejo que muita gente fez uma migração, vamos dizer assim, não é? Natural aí de carreira. Assim, é claro que hoje muitos engenheiros eram DBAs, tá? Até hoje com o advento do aumento, não é? Dos parques informacionais, ficou bonito isso, hein? Na nuvem, né? Essa galera começou a ver mais oportunidade para trabalhar com engenharia de dados e foi, vamos dizer assim, uma migração mais tranquila, tá? O problema está do outro lado, tá? O que acontece, tá? O papel do engenheiro de dados, ele é um papel que eu entendo, eu vejo muito hoje, que requer mais profissionais. Então, hoje, se a gente fizer tipo um levantamento, não é, quantas pessoas trabalham com engenharia de dados e quantas pessoas trabalham com governança de dados, eu posso até estar enganado, né? Mas eu tenho quase que certeza que o número de profissionais que trabalham com engenharia vai ser muito maior. E aí, o que eu vejo, tá, em relação à confusão, tá? Tem pessoas que elas ainda não entenderam trabalho com governança de dados, mas elas ainda não entendem o que é governança de dados. Isso é até triste falar, mas é uma verdade. E aí, o que acontece? Quando olha a engenharia de dados, vê uma oportunidade, né? E aí começa, pô, mas eu posso fazer isso aqui, eu posso usar 2, 3, 4, 5 bonés. Você usar 2, 3, 4, 5 bonés, eu vejo até válido se você trabalha numa empresa pequena. Então, sim, tem empresa ali que, por exemplo, você vai ter uma TI de 15 funcionários, 10 funcionários. Aí não vai ter jeito. Você vai ter posições ali que uma ou mais pessoas vão vestir mais de um boné. Mas quando a gente começa a olhar do tipo, poxa, eu quero trabalhar com governança de dados, eu vejo isso aqui como uma oportunidade, e eu vendo que isso é governança internamente, até na própria entrevista, às vezes, tá? E aí, às vezes também, quem está na gestão não entende muito isso, tá? Às vezes o cliente ele não entende muito isso, ele acredita que o cara faz governança, ele consegue fazer engenharia também. E aí essa confusão aumenta, tá? Mas o fato é que a engenharia, ela requer um tipo de perfil de pessoa diferente do perfil, por exemplo, de quem trabalha com governança de dados,
tá? Então, por exemplo, quem trabalha com engenharia é um perfil mais técnico, é a pessoa ali que vai entender ali com aquele ambiente, eu trabalho na nuvem da AWS, na Azure, na nuvem que seja lá qual for, essa pessoa ela vai entender esses produtos, vai procurar estudar para montar, manter o melhor pipeline ali possível com que a empresa tem, não é? E isso requer estudo e conhecimento técnico, tá? Às vezes você pega um profissional de governança que ele entra para a governança acreditando que ele não precisa ter muito conhecimento de tecnologia, tá? E aí dá meio que com os burros na água, não é? E fica essa confusão danada aí. Então, tem sim aquela galera que já vamos chamar assim, cascuda, né? Casca grossa, que veio ali do BI, do ETL, da infraestrutura, entendeu? Da arquitetura, mas tem a própria galera que começa a querer trabalhar com governança de dados, toma algumas pancadas, entende que, por exemplo, não tem condição de chegar e conversar, por exemplo, com negócio, com gestores. O profissional de governança de dados, ele tem que ser desembaraçado, ele tem que ter habilidade para chegar de repente para um diretor e falar: olha só, meu amigo, minha amiga, isso aqui que vocês estão querendo não faz muito sentido, né? Nós temos problemas críticos. Tem gente que tem medo, tem gente que quando você chega e fala o seguinte: tem que conversar com o gerente sênior. Às vezes a pessoa começa a ficar tremendo ali, né? E aí parte para uma coisa mais técnica sem ter esse perfil técnico, tá? Então é um pouco do que eu vejo no mercado. Fantástico, gente, maravilha. Aí, assim, vamos partir para outra aqui. Nesse meio tempo, né, se alguém colocar alguma pergunta aqui, eu faço as perguntas aqui dos participantes, tá? Eh, Na sequência, o Bergson aqui que nós pra gente poder discutir, quais são as competências técnicas, tá, e comportamentais mais valorizadas atualmente para quem quer se destacar na área de engenharia de dados? Eu começo? Então vou falar um pouquinho, o Sérgio termina, tá, Sérgio? Bom, a Beleza. competência técnica, essa pessoa ela tem que, primeiro entender quais ferramentas estão dentro do ambiente de trabalho que ela estará envolvida, e não somente essas ferramentas, né, também as ferramentas de outros concorrentes, porque às vezes, ah, o engenheiro de dados ele se depara muito, a gente vai trocar aqui a tecnologia, vamos trocar ferramentas e tal. Então ele tem que ter um conhecimento naquelas tecnologias, né? E questão de fundamentos também, né? Fundamentos de banco de dados, fundamentos de integração de dados, tá? Então é um conhecimento mais técnico, sim, realmente. É, São itens, né, que assim a tecnologia cada vez mais tem mudado com muita rapidez. Então, por exemplo, há 10 anos atrás a gente falava em Big Data, não é? E era muito, o pessoal não falava muito em nuvem, né? Então era assim, ecossistema Hadoop. Então era elefantinho, abelhinha, amarelinha, para lá, para tudo, tudo. Hoje em dia isso já é coisa do passado. Tem empresas que ainda tem, mas uma empresa nova ela não vai partir para essa abordagem, tá? Aí, Sérgio, você complementa aí com algo mais técnico, a parte Uhum. comportamental também, não é? Eu acho, vou começar pela parte comportamental e depois eu vou para o skill técnico, tá? Eu acho que, dentre as qualidades do profissional de engenharia de dados, a principal, na minha opinião, é a abstração, tá? O engenheiro de dados ele tem que ser capaz de pegar, de olhar para uma série de componentes de tecnologia, componentes de integração, componente de orquestração, componentes de ETL, e abstrair isso e enxergar uma solução, orquestrar esses componentes de maneira que esse componente entregue uma solução tecnológica para atender o negócio, atender a empresa, tá? O que eu vejo muito hoje é engenheiro muito preso à ferramenta.
Ah, eu sou engenheiro de Databricks. Ah, eu sou engenheiro de Snowflake. Ah, eu sou engenheiro de Banco MariaDB. Ah, eu sou engenheiro de Python. Eu só sei fazer assim, pessoal. Desculpa, se você atrela o teu nome a uma ferramenta, você não é engenheiro, tá? Isso aí. Engenheiro é o cara que pega uma tecnologia, estuda aquela tecnologia, disseca aquela tecnologia e com a capacidade de abstração que ele tem, ele consegue orquestrar aquilo numa solução. Isso é o engenheiro. Bacana. E tem uma pergunta aqui de um Ô, participante. Wagner, deixa eu só te interromper, que está Pode faltando o falar. comportamental aqui, né? Então, entrando aí na soft skill, o engenheiro, ele tem que, aí pegando a deixa do Sérgio, ele tem que ser questionador. Então, você não pode ter assim, eu sei que existem papéis que você trabalhar no seguinte sentido, né? Olha, tem que fazer isso dessa forma. A pessoa pega, abaixa a cabeça, né, e sai fazendo ali. Eu sei que até alguns papéis encaixam muito, mas o engenheiro não, tá? Então, o engenheiro, ele tem que ser questionador, né? Ele tem que ter muitas habilidades comportamentais que vêm até do arquiteto, apesar de não ser o mesmo papel, tá? Mas ele tem que ter uma visão holística das coisas. Ele deve pensar sempre em questão de reutilização, automatização, entendeu? São questões ali que fazem parte aí de um perfil adequado de um engenheiro. Agora, comparando com o cara, a pessoa lá da governança de dados, esse engenheiro é uma pessoa que toda hora vai estar sendo chamado para estar questionando, explicando alguma coisa com autogestão, não. Essa é uma diferença da pessoa de governança, principalmente o consultor de governança de dados, tá bom? Bacana, Bergson. Vamos lá. A pergunta aqui agora é do Carlos Guimarães, colocou aqui: "Boa noite, Sérgio, Bergson, Wagner". Boa noite, Carlos. Na prática, onde deve começar um projeto? Estruturando pipelines de dados ou definindo políticas de governança? Bom, na minha opinião, o projeto tem que começar entendendo a necessidade do cliente. Sem isso, todo o resto é dispensável. Porque o que acontece, gente? Nas duas situações, né, eu já vivenciei muito do tipo, a governança de dados vai iniciar, mas já tem ali todo o ambiente de dados corporativo, a engenharia já está toda estruturada, o ambiente de dados já está estruturado, tem assim as práticas realmente que não são realizadas, né? E a governança de dados ela entra muito bem, né? Tem situações, por exemplo, que é o contrário, né? A gente chega para implantar a governança de dados, né? E às vezes você descobre que aquela empresa ela ainda está lá na era da informação. E o que é a era da informação? Trabalhar com relatórios vindos ali do RP, né, que a gente chama do LTP também, né, de sistemas de processamento de transação. Às vezes a empresa não tem nenhum BI. Então, varia muito. Então, na verdade, independente, né, de qualquer iniciativa a ser iniciada em dados, a gente tem que entender quais são as dores, não é, da empresa, olhar para a estratégia da companhia, para entender o que a estratégia requer, pede em relação aos dados, e aí, em cima disso, não é definido qual o melhor caminho, qual a melhor sequência. O grande problema é que, às vezes, as empresas elas pedem apoio de outra empresa e não entendem isso. Então, elas já chegam o seguinte: olha, eu quero montar meu pipeline aqui, né? Ah, então tem um projeto aqui para implantar a governança de dados. E não foi feito um trabalho, não é, de você estar entendendo realmente o que é mais interessante, mais adequado ali para começar, tá? Maravilha. Vamos lá, gente. O pessoal tá tímido hoje, hein, Bergson?
Pessoal, bora aí, solta a franga, 7h20, daqui a pouco é hora de torcer aí contra o porquinho, entendeu? Secar o porquinho, vamos lá. Olha, eu estou muito feliz, amanheci muito feliz hoje, acredito que amanhã eu vou amanhecer mais feliz ainda, então bora aí, mexam-se. Cadê as perguntas? Maravilha. Ó, o Pedro colocou aqui o seguinte: é possível implementar uma boa governança de dados sem uma base sólida de engenharia, ou uma depende da outra? Não é possível implementar uma engenharia que atenda à área de negócio e à empresa se você não tiver uma estratégia de dados definida, uma arquitetura de referência que suporte essa estratégia de dados e um engenheiro que saiba ler, entender essa arquitetura de referência e implementá-la no ambiente real. Na verdade, o que acontece, tá? Minha visão, tá? Quando a gente fala em implantar governança de dados, significa que a empresa ela possui uma doença em relação aos dados. Ou seja, os dados são ruins, não são facilmente acessados, o pessoal não sabe o significado, ninguém sabe quem é o responsável por alguns conjuntos de dados, existem dados iguais, quer dizer, que deveriam ser iguais, mas estão diferentes, né? A gente às vezes chega aí, olha, temos 10 bases de clientes aqui, não é? E os dados não batem ali, não é? Então, quando a gente começa a implantar a governança de dados, não tem jeito. Eu sei que tem a galera aí que não gosta de assessment, mas assim, eu até hoje não vi um projeto bem sucedido de verdade, né? Porque às vezes as pessoas fazem ali e falam que tá uma maravilha ali e tal, quando você vai ver tá uma porcaria, né? Mas até hoje eu não vi projeto bem sucedido de verdade que não começou com assessment, tá? Então, quando você faz um assessment, e aí esse assessment ele tem que ser feito por uma empresa externa, nunca com time interno, por quê? Time interno ninguém dá valor e a pessoa que trabalha ali dentro, ela tem medo de algum tipo de represália ali, entendeu? Quando você traz uma consultoria de fora, essa consultoria não tem nada disso, ela vai pegar e vai falar o que deve ser dito, tá? Então, quando você faz um trabalho desse, isso tudo fica muito claro, essas necessidades, elas ficam muito claras. Então, assim, se a empresa ela tem um ambiente, não é, que precisa crescer, precisa ter escalabilidade, organização ali, e ainda está entrando no sentido, né, de modernização, você fatalmente vai precisar de engenharia ali, né, de arquitetura e engenharia embutido, tá? Bacana, excelente. E assim, ó, vamos lá, partindo aqui para outra pergunta, só lembrando, tá, se as pessoas aqui não colocarem perguntas, tem mais uma do Carlos aqui, espera aí, vamos lá, já ia pular você, Carlos, desculpa. Como as organizações podem promover colaboração entre engenheiros, analistas e gestores de dados, evitando silos e retrabalho? E começa. Posso, É, é, vai lá, Sérgio. dando continuidade à linha de raciocínio que eu estabeleci na pergunta anterior, né? Uma boa maneira de fazer isso, né? É você entender a estratégia da empresa, criar uma arquitetura de referência que suporte isso, tá? E aí entra o profissional de governança apoiando em que sentido, né? Fazendo o que o Bergson disse, um assessment, no sentido de entender, né, como é que a empresa se relaciona com os dados, entender quem são os responsáveis por aqueles dados. Quando eu digo responsável por aquele dado, estou falando de quem? Alguém que, quando tem alguma dúvida com relação àquele dado, essa pessoa é quem responde, é procurada para responder, né? Quem pode vir a ser o curador desse dado? Quando eu falo curador do dado, estou falando o quê? Aquela pessoa que sabe
em que sistema esse dado está, o quão pronto esse dado está para uso. Tem dado que está no sistema, mas a pessoa sabe que para fazer o relatório que ela precisa extrair aquele dado do sistema, fazer algum tipo de ajuste no dado, para depois fazer o relatório. Esse é o curador de dados, né? E aí, né, uma coisa que também o profissional de governança de dados pode trabalhar junto com o profissional de engenharia ajudando, é criar, né, estruturas de apoio, que a gente fala, fóruns ou comitês, para que se tome decisões colegiadas, tanto decisões colegiadas no negócio, como decisões colegiadas na TI também, decisões que precisa de um alinhamento de governança, com engenharia, com segurança da informação, com o pessoal de arquitetura corporativa e assim por diante. E complementando também, quando vale a pena, tá, a empresa investir muito na questão do aculturamento. E esse aculturamento, é claro que a gente tem que fazer para negócio, não é? Mas ele deve ser feito também para os próprios times de dados. Então, uma boa prática é você, de tempo em tempo, você reúne, né, pessoas de diversas áreas que são responsáveis por alguma função de dados. Então, é muito interessante, por exemplo, ter um evento a cada trimestre, vamos colocar assim, né? Onde a gente coloca ali, por exemplo, o pessoal da governança de dados, o pessoal da arquitetura de dados, engenharia de dados, infraestrutura, segurança, privacidade, não é? Faz um mini evento, não é, mais focado ali, não é? Eu não vou falar que é um petit comitê, que não é, que acaba tendo bastante gente, né? Mas ainda não é um evento aberto na empresa, mas um evento que vai proporcionar, tá, para essas pessoas de diferentes características, perfis, elas colocarem ali para discussões de dificuldades que elas têm. Não é? Então, outro dia eu participei de uma sessão dessa em um cliente, né? A gente fez essa sugestão, e aí, assim, tinha uma pessoa lá que essa empresa tenha, né, na verdade, uma área de administração de dados, e os ADs, né, estavam lá meio que, poxa, a gente toma a chave de galão direto aqui, né? O que é chave de galão, né? Vai lá a equipe de desenvolvimento, né? Vai um micróbio lá, coloca o modelo ali todo mal feito, e aí fala que tem que entregar, vai lá o gerente, tem que aprovar, não sei o quê, ele toma a chave de galão, né? Eu falei, querido, isso é coisa do passado. Agora, o que vocês têm que fazer? Vocês têm um comitê técnico hoje, que é o comitê de arquitetura. Então, vocês têm que ter uma cadeira nesse comitê. E quando acontecer e esse comitê tem gente de negócio, tá? Quando vocês tiverem um problema desse, vocês levam lá para o comitê. Então, acabou aquele estresse do tipo, caramba, o cara quer fazer uma besteira, não sei o que. Não. Joga lá no comitê, que aí joga uma vez, joga a segunda, a terceira, não vai acontecer mais, porque a pessoa ela vai ver o seguinte, ó, eu tô querendo empurrar uma coisa aqui de qualquer forma, e vai ficar exposta ali que ela tá lá no go horse da vida, né? Então, e a empresa ela tendo uma questão de processos, né, bem estruturados, papéis e responsabilidades bem definidos, quando faz algo nesse sentido, você resolve. Então, essas pessoas elas colocam as dores ali. Então, às vezes, você tem alguém ali, por exemplo, de privacidade, que coloca uma dificuldade. Aí vai a pessoa de governança, não, mas a gente pode ajudar nisso aqui, né? Não, mas de repente nós temos mais o arquiteto, nós temos contato no início do projeto, a gente pode sinalizar quando já tem alguma coisa que não está indo para um caminho adequado. Então, quando você reúne essas pessoas de diferentes posições, né, postos ali, para debater, porque tudo é dado ali, gente, tudo são profissionais que trabalham com dados. Fica mais fácil, né? As ideias surgem, tá? Fantástico. Tem mais perguntas aqui, ó, tem muita pergunta aqui da turma. A próxima pergunta, ela vem do deixa eu botar aqui na minha frente, porque está atrapalhando.
Vem do Ari Barreto. Me lembro do Bergson, do tempos DBA. Nessa época, não falávamos em governança de dados. O tema era Isso. abordado como administração de dados. Qual o entendimento de vocês que pode ser colocado nas empresas em termo de processos para facilitar a implementação da governança de dados, para suplantar resistências que possam ocorrer? Berg, sua pergunta é exatamente nesse sentido que acabou de comentar. Então, Ari, eu lembro, na verdade, o Ari eu trabalhei não na mesma equipe, mas em empresas, né? Nos mesmos clientes, né? Na verdade, eu conheci o Ari lá na Caixa, né? Na época eu era AD, isso era 2000 e... Ari deve estar velho também, né? Deve estar aí na turma aí já, né? Tá pensando em botar um Botox, né? Mas eu conheci o Ari ali, acho que era 2001, cara, 2002. Ele era líder de projeto, né, na Caixa. Não me lembro o projeto, mas ele lembra, depois ele põe aqui, né? E depois eu saí da Caixa, não é? Eu era consultor na época da DBA, ele era da DBA também, era outra empresa. E depois eu saí da Caixa, que a DBA, aquela equipe era muito maneira, né? E depois eu saí da Caixa, eu fui para a Petrobras, né, trabalhar como consultor também. Aí eu trabalhava em uma... A TI lá era meio dividida, né? Ele trabalhava, se não me engano, acho que na TI do EIP, eu trabalhava na TI corporativa, né? E lá era AD também, né? O que acontece? Hoje, né, vários profissionais que eram administradores de dados, eles migraram para governança de dados, tá? Eu acredito que você deva estar trabalhando com governança, né? E qual é a dificuldade, né? Eu tive muito essa dificuldade quando eu saí, assim, da empresa onde eu trabalhava, que eu era consultor, e abri a BLR Data de fato, né? Tem uns 10 anos, mais de 10 aninhos aí já. Por quê? As pessoas, elas entendem que o AD é a governança de dados, e não é. Tá? O AD, ele faz um papel ali da gestão de dados, que está muito ligado ali à modelagem, tá? Modelagem, gestão de metadados. Resolver isso só tem um jeito, não é, nas empresas. É muita capacitação, não é? É muita comunicação. É claro que tem os pré-recs, né? Que assim a gente tem que ter. Então é interessante que a empresa ela tenha alguns documentos normativos estabelecendo os papéis, as responsabilidades de cada papéis, mas a gente sabe que ter isso só no papel não adianta muito, né? Então tem que ter no papel, óbvio, né? Mas em cima do conteúdo que está nesses papéis, a gente pegar e, de forma massificada, capacitar as pessoas e comunicar. Tá? Governança de dados, ela envolve hoje muito negócio, e a gente sabe que as pessoas que são administradores, economistas, ou seja, dentro da área fim daquela empresa, engenheiros ali, ninguém aprendeu governança de dados na faculdade. E quem está fazendo tecnologia também não está aprendendo. Por exemplo, meu filho está terminando a faculdade agora, ciência de dados e IA. Ele não teve uma cadeira sequer de governança de dados. Eu pago um valor ali, assim, todo mês eu tenho quase que vender o meu rim, sabe? Para pagar. A faculdade é bem cara e, assim, não tem a cadeira de governança de dados. Então, é claro que de repente deve ter uma faculdade ou outra que tem, mas a maioria ainda não tem. Então, as pessoas, elas escutam muito, mas falta o conhecimento. E aí, o que nós da governança de dados a gente tem que fazer? Para quem já está trabalhando, né? Já estudou isso. É disseminar, não tem jeito, tá? A gente não pode esperar que, por exemplo, tá vindo uma galera aí entrando no mercado, ele já sabe o que é governança de dados. Não, né? E mais do que isso, né? Até um pouco por causa disso, né? Confusão, engenharia e governança. Nós, profissionais de governança de dados, né? Pelo menos os mais experientes, nós temos a obrigação, tá, de estar passando isso. Olha, peraí,
meu filho, minha filha, vem cá, olha, isso aqui, ó, escuta o titio aqui, ó, isso aqui não é governança de dados, tá? Agora isso aqui é. Então, é um movimento, né, que os profissionais devem fazer na empresa e também no mercado tá passando essas informações, tá? E grande abraço aí. Maravilha. Tem mais aqui, ó. A Juliane Nouzetien, Louise Tien. O que podemos executar na iniciativa para ter mais apoio por parte da engenharia para construir mais pipelines Pipeline. favoráveis à governança de dados? Aí a gente fala muito, a gente começa a falar de pontos de controle, né, ou KPIs, né? Como eu comecei a falar aqui no início, né, a governança, uma das coisas que ela que é missão dela, né, é responder demandas relativas aos dados, né, tanto ao regulatório como também ajudar a garantir a qualidade do dado, né? Eu falei da figura do curador de dados, né? E isso está muito ligado à qualidade de dados, que é uma das áreas de conhecimento de governança, né? E a área de qualidade, ela tem também a sua parte prática que cabe mais à engenharia, que é a observabilidade, né? Então, o engenheiro pode contribuir com a governança criando esses KPIs e automatizando esses KPIs, né? Nos pipelines, nos processos de pipeline, né? Para que esse pipeline, de maneira proativa, tanto proativa quanto reativa, garanta, né, a qualidade do dado e o alarme, né, que atenda a expectativa do curador de dado quanto à qualidade que aquele dado tem que ter para poder atender às necessidades de negócio que ele precisa atender com aquele dado. O Sérgio, ele deu um detalhe bem completo. Aí, já que ele deu um detalhe bem completo, eu não sei, Ju, se é isso que você está passando ou já viu passar, mas eu já vi em algumas situações, né, que é a questão na empresa do House of Cards corporativo ou Game of Thrones corporativo, né? Então, e aí não é só governança com engenharia, né? O Ari falou aí do tempo de AD. Então, o tempo de AD tinha muitas vezes, em algumas empresas, outras não, né? Por exemplo, eu falei de uma empresa que eu trabalhei, que era a equipe AD/DBA, que a equipe era casca grossa, todo mundo ali, gente muito boa, tudo sangue bom, né? Carioca fala sangue bom, né? Mas às vezes a gente vê algumas rivalidades entre algumas equipes, alguns departamentos, tipo arquitetura com infraestrutura, pessoal de desenvolvimento com infraestrutura, governança com engenharia e por aí vai, tá? Se for esse o problema, como é que nós podemos, né, diminuir um pouco, né? É claro que isso depende também muito de quem está em cima, não é? Mas dentro da parte de quem está ali dentro de uma liderança mais técnica ou mais experiente, não é? O que a gente pode fazer, não é? Buscar sempre parcerias, não é? Então, do tipo, olha, me ajuda que eu te ajudo. Então, cara, o pessoal de engenharia fez alguma coisa ali legal, né? Se eu estou numa empresa, né, que tem lá as suas idiosincrasias, né, aquele House of Cards, às vezes eu posso estar até contaminado e falar, Fidelis aqui, deve ter alguma besteira aí, né? Então, tentar mudar um pouco isso, sabe, do time, da equipe. Pô, legal, os caras fizeram isso aqui, ó, tá vendo lá o que o pessoal de engenharia fez, né? E aí vai e divulga. Com certeza o pessoal do outro lado vai olhar e vai falar, pô, legal, então
eu vou fazer também. Aí começa meio que a virar, não é? O jogo. Eu já trabalhei em empresas, não é? Hoje na Bela Data não tem mais, assim, eu vejo até que às vezes tem empresas que têm esse problema, mas eu, né, como dono da consultoria, eu não vejo isso, não sofro mais com isso. Mas eu já sofri bastante, tá? E às vezes a forma que eu tinha era fazer isso, né? E às vezes eu via que os gestores ficavam com raiva, né? Mas eu ia nisso, fazia, não é? Sempre procurava sempre alinhar. Então, por exemplo, coisa simples, né? Do tipo, putz, o pessoal de engenharia fez a besteira aqui, a gente vai para uma reunião aqui de ponto de controle de projeto. Eu vi que tem um problema aqui, cara, dá um toque nos caras. Quando tipo, ó, cara, tá vendo? O pessoal vai falar isso, ó, vocês já viram isso? Então, são ações simples, tá? Eu não vou entrar na seara técnica, o Sérgio falou tudo, né? Mas que às vezes, se a gente está num ambiente mais carregado, pesado, não é? Vale a pena a gente pensar sempre nessa questão de parceria, tá? Wagner, tá mudo. Ou tá ruim Sim, aqui não, no. meu mouse Beleza. deu uma travadinha Uhum. aqui, por algum motivo. Ó, tem vários comentários aqui, inclusive aqui, a depois da Juliane, né, colocou pra gente a pergunta aqui, o Ari Barreto tá colocando para você aqui naquela pergunta que ele fez, exatamente, SIBEC, Sistema de Benefício Cidadão. Isso, Migrei feedback, migrei de AD para Gov. Gov, legal. Era É, Cibec, CAPF, tinha outros lá também que eram bem. O Cico, né? São nomes aí que a gente não esquece. maravilha. Nem que eu te colocou mais aqui, ó, Juliane, a Juliane que fez a pergunta agora. Sérgio, meu líder, sou seu fã. E ela fala também que já fez curso com Bergson, Pedindo nota aumento, 1000. Sérgio. É isso aí, Sérgio. Já fez curso com Tô você, brincando, Bergson. hein, gente? Eu sei quem é. Por isso que eu tô brincando, né? Tô dando as vadinhas básicas. Ai, que ótimo. Ó, Consuelo, coloca para mim aí se voltou para você. Tá dando um ex-Serjão aqui, viu, Consuelo Galani. Aham. Me Minha fala aqui, parceira Consuelo. de luta na governança. Maravilha. Me fala aqui se voltou para você, tá? Se estiver travando muito, na parte inferior direita do vídeo tem uma engrenagem e você pode mudar a qualidade. Diminui um pouco, às vezes pode estar travando, tá? Vai diminuir um pouco a qualidade do vídeo, mas não cai a qualidade do áudio, tá? O Pedro está perguntando aqui, para a gente finalizar, quais métricas ou indicadores ajudam a medir o sucesso conjunto entre engenharia e governança de dados? Começa. Assim, são falando de uma solução, né, como um todo, né, são métricas complementares, né? Por exemplo, o engenheiro ele vai estar muito preocupado, ele tem que estar com latência, com custo-benefício, com falhas de execução, né? E se você for ver, essas métricas, que são métricas caras à engenharia, elas são complementares às métricas que são caras à governança. Por exemplo, falando de métrica de governança, vamos falar de completude, de acurácia, de conformidade, de percentual dos dados catalogados. Dados catalogados é o quê? Aquele dado que eu democratizei o conhecimento que o dono do dado tem sobre ele, né? E eu também mapeei o caminho que aquele dado tem. Dessa forma, eu não preciso toda hora estar importunando o curador de dados e o dono do dado perguntando: o que é esse dado aqui? De onde vem esse dado aqui? Eu vou ter um catálogo onde eu vou lá e consulto a hora que eu precisar, né? Então, você vê que são métricas que são complementares. Por exemplo, falha de execução. Se eu tenho um dado que na especificação técnica está que aquele dado, que aquele campo, por exemplo, é um campo que ele é um endereço, né?
e ele tem que ter o nome do logradouro, o número, o complemento e o CEP. Se ele vier sem o CEP, ele é uma falha de completude de governança, tá? E o pipeline pode estar configurado, sim ou não, para que, em caso de um problema de completude, ele aborte a execução. E aí ele vai causar o quê? Uma falha de execução. Então, você vê que são métricas complementares, né? É uma dança, vamos dizer assim, né? A engenharia e a governança, eles, numa solução, eles têm uma dança harmoniosa quando a engenharia respeita uma arquitetura de referência prévia, quando ela já existe, né? E essa arquitetura de referência prévia respeita uma estratégia de dados, tá? É uma via de mão dupla. É como a engenharia civil, gente. Tem o arquiteto pode ter construído uma arquitetura de referência linda e maravilhosa. Só que você, engenheiro, pode chegar para ele e falar assim: ó, o arquiteto, vem cá, deixa eu te explicar um negócio. Com as tecnologias que nós temos contratadas aqui na empresa, com os contratos vigentes com os nossos parceiros tecnológicos aqui da empresa, homologado, eu não tenho componentes para colocar essa arquitetura de referência sua no ar. Você vai ter que ajustar aqui para utilizar componentes que nós temos empresas contratadas e homologadas para fazer. Tá? Que se você for ver na engenharia civil, né, é a mesma coisa. O arquiteto faz aquela maquete daquele prédio lindo e maravilhoso, fala que o prédio vai ser todo de vidro, não sei o quê. O engenheiro fala: não, amigo, você vai ter que botar aço aqui, porque senão o prédio não vai parar em pé. É a mesma coisa com a tecnologia, tá, gente? E complementando, né? Você falou do engenheiro, não é? Do arquiteto. Agora, cuidado para, assim, não contarem com os pedreiros digitais, né? Nas definições, né? Mas tirando aqui a brincadeira, né? Vou falar também uma coisa aqui que é importante a gente levar em conta. Foi o Pedro que perguntou, né? Pedro, você que era do BNP Paribas, depois responde aí, mas eu vou respondendo aqui, tá? O que acontece? A gente tem que entender também o momento em que está a engenharia e em que está a governança na empresa. Então, exemplo, tá? Quando a governança ela está ainda nos primeiros meses, ou até às vezes até no primeiro ano da implantação, tá? As nossas métricas, os nossos indicadores vão ser muito mais no sentido, tá? Do que foi previsto no roadmap e está sendo realmente ali concluído, né, de acordo com o planejado, tá? Com certeza nos 6 primeiros meses, tá? Aí depois vai depender da questão cultural da empresa, né? Se está sendo feito um investimento relativamente bom na comunicação e capacitação, e depois vem os indicadores e métricas ligados a negócio. Então, vou dar um exemplo clássico aqui, tá? A empresa ela nunca pensou em ter governança de dados, começou a ter problemas ali e começou um trabalho no início do ano, tá? Até mais ou menos ali, isso já, eu nem estou contando assessment, tá? É assim, implementação de um roadmap, tá? Digamos que começou em janeiro. Até maio, junho ali, a gente vai ter muito indicador em cima de ação estruturante, tá? Olha, quantos owners entraram, quantas pessoas entraram ali, stewards no comitê, não é? Se toda a parte de metodologia que estava prevista foi feita, tal. À medida que o programa ele evolui, aí pintam as dores de negócio. Aí vem lá o cara lá do marketing, né, e fala o seguinte: mas eu não consigo entender o perfil dos meus clientes, por quê? Menos de 50% dos meus clientes eu não consigo chegar neles.
às vezes são até dados válidos, mas eu não consigo acessar. Então, por exemplo, Bergson aqui, eu não atendo mais telefonema de alguém que não está na minha agenda, porque toda hora, ó, você fez a compra ali, aqui, aí sim, me manda um WhatsApp, eu vou ler. Então, às vezes acontece isso. Então, você não tem a questão do entendimento do perfil do cliente, os dados não estão corretos. Isso é uma dor de negócio. Que você, no primeiro mês, segundo, terceiro de governança de dados, você não vai conseguir atacar. Por quê? Aquela pessoa de negócio, ela não sabe ainda nem o que ela está fazendo ali. A gente está capacitando ela, está treinando ela, né? E está fazendo o que eu chamo, né? Que é o princípio do ensinar a criança a aprender a andar de bicicleta. Governança, faz algumas coisas juntas e depois vai dando liberdade para ela. Mas passou esse tempo, aí essa parte estruturante acabou, né? Ou diminuiu bastante. E aí o que a gente tem que ver? Por exemplo, as métricas de negócio. Então, a estratégia da companhia, por exemplo, é aumentar o número de clientes e diminuir o churn, está indo para esse caminho? Então, beleza, a gente tem que ter indicador nesse caminho. Então, tem que aumentar, por exemplo, o indicador da qualidade dos dados de cliente. Tá? Então, isso vai variar muito do momento. E a engenharia é a mesma coisa. Tá? A empresa ela ainda não tem uma engenharia, está entrando agora para o ambiente em nuvem, por exemplo. Cara, o início das métricas vão ser algo assim do tipo, olha, o quanto a gente conseguiu de colocar dado aqui para o nosso lake, para o nosso lake house, seja lá o que for. Tá? Depois já vem a questão dos custos. Né? Depois vem a questão de poder escalar, e aí, sabe? Então varia muito, tá? Mas o fato é que métrica e indicador deve existir, deve ser acompanhado, e detalhe, que as pessoas esquecem, métrica e indicador só é preciso, não vou dizer preciso, né? Só é adequado quando a gente segue um processo. Então, antes de pensar em definir o indicador, acompanhar, eu tenho que ter esse processo definido, senão vai ficar um trabalho ali do tipo, né, zoneado ali, entendeu? Aí cada um vai medir de uma forma, aí não tem como comparar, tá bom? Sim, sim. Ó, vamos lá, a gente passa tão rápido, né. Chegou ao fim aqui. Tem alguns comentários que eu queria ler, né, o Carlos Guimarães, muito bom. A Gisele Penteado, implementamos métricas de catalogação de dados, mascaramento, tagueamento e até mesmo se tudo que foi implementado está de acordo com nossas políticas. Que é o correto, tá? Assim, né? Falando em grupos de indicadores, né? Você começou a governança, né? Depois que você definiu, né? As diretrizes e as áreas de conhecimento que você vai abordar, não se aborda tudo de uma vez. Aí o ótimo é realmente inimigo do bom, né? Você vai abordar no primeiro momento aquilo que você mais precisa. Você vai medir, em primeiro lugar, a aderência, né? Se aquilo que você definiu é factível, não é paperwork, é um negócio que para em pé no mundo real. E aí uma maneira boa de você validar isso é fazer um MVP, né? Depois você vai medir a eficácia, né? Como é que você vai medir a eficácia? Escalando aquele MVP que você fez, né? E por último, no exemplo que o Bergson deu, você vai medir a eficiência, que é o quão bom aquilo está funcionando e quais as oportunidades de melhoria daquele processo. Você vai entrar em PDCA, em ciclo de PDCA. É assim que se faz um projeto de governança de dados, um programa de governança de dados, que não é paperwork, que é um negócio que você fez o PowerPoint, você fez o documento Word, mas aquilo saiu do Word, saiu do PowerPoint e está refletido nos processos de negócio da companhia. Não, Ótimo. legal. A gente só tem que tomar cuidado uma coisa, tá? Ainda na questão do indicador. A governança de dados e a engenharia, ela não deve ser pensada para atender a governança de dados. O que eu quero falar? Às vezes a gente tem indicadores, por exemplo,
Por exemplo, os metadados catalogados. Tá bom, ok, um indicador operacional para verificar o quanto do, vamos dizer assim, do gap, né, de documentação está sendo diminuído, né? Mas não é isso. Não é isso que vai chegar lá para a pessoa de negócio e vai falar para ela, pô, a governança traz retorno, tá? Uma vez eu escutei de um diretor, e eu falo sempre essa frase, né, que eu adorei. Às vezes eu gosto de escuto umas coisas, eu levo para a vida inteira para ficar falando, né? Que o cara virou para mim e falou o seguinte, tá? A gente tem que pensar o seguinte: entrega, a gente tem que pensar no conceito do que a gente chama de pilar e ponte. Os pilares, eles são fundamentais para a gente entregar a ponte. Ou seja, é o trabalho que a governança faz para ela, para a tecnologia, para a área de dados, tá? Mas o que aparece, o que traz o retorno é a ponte. É na ponte onde, por exemplo, o político, ele vai lá com a primeira-dama, vai lá com a garrafa de espumante, né? Aí quebra ali, tem aquele patuscada toda ali, vai sair, não sei o quê. Aí depois passa, ele vai lá e inaugura, tá? É ali onde o pessoal vê o retorno. Ninguém quer saber, né? Entregamos o maior pilar que vai aguentar o maior peso ali. Se tiver algum engenheiro civil aqui, estiver falando besteira, me perdoe. Mas estou tentando passar o máximo aqui, né, da minha ideia. De repente entregamos o pilar que vai suportar o maior peso ali da ponte. Cara, ninguém quer saber disso. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá? Eu não gosto de programas que só têm indicadores desse tipo. Tá? Bacana. Indicadores Inclusive, têm que estar. Eu até gosto, viu, Bergs, pegando nessa linha aí, eu uso KPIs, mas a minha preferência é usar o OKR, porque o OKR ele está Tá mais mais ligado ao resultado. ligado ao resultado do que o KPI. não, bacana. Tem mais uma pergunta aqui, do Hélio Câmara. Em um projeto de implantação de Gov dados, qual priorizar catálogo de dados ou qual priorizar catálogo de dados ou metadados dos dados? Olha, assim, eu acho que tem que priorizar, primeiro é o que a gente chama em segurança, eu vou usar o mesmo vocabulário, é o perímetro, né? Que áreas de conhecimento da governança você entende que são pertinentes para você iniciar, né? E a definição clássica de metadados metadados são o significado dos dados. Então, de nada adianta você ter um catálogo de dados sem o metadados definido. Porque senão você vai ter dado que você vai conseguir transformar esse dado em informação? Vai, com muito custo. Com muito custo, trabalho e retrabalho. Você vai conseguir transformar essa informação em conhecimento? Não. Você vai conseguir transformar esse conhecimento em sabedoria? Não. Então, por isso que o metadados é fundamental para você dar significado aos teus dados segundo o contexto do teu negócio. E eu tenho, assim, que eu não entendi direito em que contexto foi colocada essa pergunta, tá? Se é entre um e outro ou se começa com esses. Começar com esses, jamais, nunca, tá? Por quê? Aí entre metadados e glossário, é tudo bem, é o que o Sérgio falou aqui. Mas se você está pensando em começar o seu programa de governança de dados com metadados, das duas, uma, ou você vai ser demitido, ou você vai sair antes porque vai ver que vai rodar. Então, o que, que vai acontecer? Tá? Você tem que primeiro ver a questão cultural. Então, quem são as pessoas principais que a gente vai ter que envolver aqui no programa? E, em cima disso, definir os papéis, responsabilidades,
formar, como a gente falou aqui, ninguém nasce sabendo, né, o que é governança de dados. Formar essas pessoas, passar conhecimento para essas pessoas, começar a atuar junto com elas. Porque eu canso de ver aí, por exemplo, eu tenho meu catálogo aqui, está completo. Então tá bom, deixa eu ver teu glossário de termos. Aí você olha ali e fala assim, o que é o cliente? Aí tá lá, cadastro de clientes da companhia. O que é o cliente ativo? São os clientes ativos da companhia. Eu não falei em nenhum momento o que é cliente, nem o que é cliente ativo. Eu tenho lá o catálogo bonito, mas serve para nada, serve para jogar no lixo, né? Então, mas por que isso? Porque as pessoas ainda não entenderam a essência e de negócio para dar as informações adequadas e completas. Porque quem está, por exemplo, fazendo às vezes um trabalho desse na governança de dados ou numa área de tecnologia, não tem esse conhecimento de negócio. E aí, às vezes, a gente entra ali embaixo, digamos assim, de uma coberta. Não, mas eu vou trabalhar aqui no catálogo, eu vou estar fazendo o meu. Não está. Você não está. Assim, tem que envolver negócio, conversar, formar essas pessoas. Elas têm que começar a reclamar dos dados. Não pode ter um programa de governança de dados que só tem steward de legume. Fica todo mundo pega um monte de chuchu, cenoura ali, não fala nada, tudo sem sal. Steward tem que ser chato, tem que reclamar. Porque ali ele vai trazer as dores. Mas isso a gente só consegue depois de certo tempo. Então, por exemplo, eu não falo, nunca, em nenhum trabalho eu falo, olha, tem que começar definindo o termo aqui de cara. Porque eu sei que não dá certo. Então, aí dependendo do teu contexto, se você já fez isso, aí beleza. Aí você parte aqui entre esses dois. Agora, se não, deixa para depois. Espera um pouquinho. Procura definir um modelo macro do teu programa, conversar com as pessoas, trazê-las para a realidade. Por exemplo, uma coisa que eu vejo. Por que governar dados na empresa aqui, XPTO? Por que governar dados na W Drummond? Imagina que o Wagner é dono de uma multinacional aqui. No banco WD Drummond, se as pessoas, cada uma delas, elas têm um entendimento diferente, matou o programa de governança de dados, porque eu vou ter um monte de expectativa diferente. Então, a questão cultural de pegar, trazer as pessoas, alinhar, é fundamental, primordial, tá? Se não faz isso, esquece, não vai dar certo. É isso. É isso aí. Pronto, voltou. Eu fico muito tempo com o mouse aqui parado, ele dá uma travada, vou ter que trocar, deve ser bateria. Vamos lá. É o seguinte, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo, né? Até passamos um pouquinho do horário. Lembrando para as pessoas aqui, tá? Que é o seguinte: quem está aqui na Digital Edu tem um certificado de participação desses encontros, tá? Então, vou colocar no chat para vocês agora, copiar link. Vou colocar para vocês no chat aqui agora o link para emitir o certificado, tá? E como é que funciona? Quem nunca emitiu o certificado na Digital Edu, quando clicar aqui, vai abrir uma página, tá? E nessa página você vai colocar o seu nome, da forma que você quer que coloque no certificado. Aí o ideal é você colocar ou tudo maiúsculo, ou a primeira letra maiúscula de cada nome, ok? Porque ele vai ler o que você colocar ali. Agora, se você já preencheu, você não consegue alterar esse campo mais. Ou seja, quem preencher hoje, amanhã, se fizer participar da live, por exemplo, que teremos 9 horas da manhã, sobre dados também aqui, você vai ter ali o nome já travado, tá? Isso é para evitar que uma pessoa imita para outras, tá? Então, esse nome não muda o nome do chat, não muda nenhum outro lugar, só muda para o certificado, ok? Depois clique em emitir, pronto, está emitido. Aqui na plataforma mesmo você consegue controlar, né, quais certificados tem emitido. Depois dá uma rodada que vocês vão conhecer mais. E é isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um Esquenta do Dama. Lembrando que no dia 12 de novembro, agora, daqui 2 semaninhas, uma semana e meia praticamente, né? Nós teremos aí o grande evento, que vai ser no dia 12, lá em São Paulo, presencial,
no Espaço Fit, tá? E aqui, ó, deixa eu colocar para vocês aqui na tela rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui para mostrar para vocês. Então tá aqui a página. Eu estou colocando a página para vocês também aqui, ó, no chat, tá? Cadê o chat? Tá aqui. A página no chat. E aqui vocês vão ter um cupom. Eu não lembro se são 15, eu acho que são 15%, tá? O cupom é Dama VIP, ok? Vale tanto para credencial profissional quanto para credencial VIP. Então aqui, ó, no site, você tem todas as informações do evento. Tem um local aqui, ó, mostrando como você chega, né, o horário, tudo direitinho, falando o porquê participar, quais são as palestras, vocês vão ver aqui. Inclusive, já deixo a dica para vocês aí conhecerem os patrocinadores, as empresas que estão apoiando esse grande evento, conhecer um pouquinho mais sobre os palestrantes, pode se conectar. Lembre-se que conexão é tudo, tá, gente? Façam conexões. Então, clica aqui, por exemplo, ó, vai lá para a página do Alexandre e se conecta a ele. Ó. O meu, já pedi, estou aguardando a conexão. O Bergson, a mesma coisa, está aqui, ó, o Sérgio. Cadê o Sérgio? Está aqui o Sérgio. Clica aqui para poder fazer e conectar com o Sérgio, tá? E mais embaixo tem a programação já confirmada, falta um slot ainda, que a gente deve colocar isso essa semana, tá? Mas está tudo aqui. Então, assim, conheça, veja se faz sentido para vocês. E as credenciais, vocês utilizam ali o cupom que eu coloquei para vocês no chat, tá? E outra coisa, quem quiser levar um grupo dentro da empresa, quiser fazer uma compra empresarial, no site tem um botão que você é direcionado para o WhatsApp, tá? E ali a gente faz uma cotação para o grupo, acima de 2 pessoas, e também informa como que você vai fazer a inscrição. Não é pelo site, tá? A compra institucional é feito direto, a gente emite a nota para vocês, né? E fazemos o cadastro manual para os participantes. E aí, Bergson, Sérgio, né? Deixar aqui uma fala para vocês para convidar a turma a estar conosco lá no Dama Brasil Summit 2025. Vamos lá, pessoal. Vai ser um evento, acho que bastante prazeroso. Com certeza será prazeroso para nós, né? E esperamos que seja prazeroso para vocês também, né? A gente incentiva vocês a fazerem bastante network, porque, como o Bergson citou em algumas vezes aqui, a governança de dados também é o exercício da colaboração, né? Por isso que a gente acredita muito em estruturas de apoio para tomar decisões colegiadas, né? Então, a gente entende que não existe governança de dados sem colaboração, sem parcerias estratégicas, e é isso que a gente quer mostrar também para vocês, não é só a parte técnica, né, mas a parte também comportamental. Isso aí, gente. Só um minuto aqui. Beleza, mensagem aqui do Manuel, né? Obrigado a todos, né, pelo esquenta. Aguardamos vocês no evento do Dama, tá? Esse é um evento, você já deve ter percebido, né? Um evento maior, não é, mais estruturado do que os outros 2 anteriores que nós fizemos nos anos anteriores, né? Então aguardamos vocês lá, desde já que o Manuel teve um probleminha, desde já a recuperação dele, ele deve estar vivendo hoje a noite de rei, né? E aí desejar uma boa... Ele não falou aqui no grupo não, mas acho que foi isso. Que ele ia estar aqui com a gente, né? Mas desejar uma boa recuperação para ele amanhã, firme e forte, né? E, por falar em amanhã, tem o Manhã com Dados, tá? Quem quiser assistir, 9 horas, vou estar lá com o Wagner falando sobre questões que sabotam o programa de governança de dados. Esse Manhã com Dados promete, né?
com certeza vai ser polêmico, né? Então, estão todos convidados amanhã, às 9 horas, a assistir o Manhã com Dados, tá? Evento, não deixem de comparecer, tá? Tem cupom, tá? Então, aproveitem, tá? O preço pro que vai ser o evento tá bem em conta, tá? Então, esperamos vocês lá, tá? E é isso, né? Para vocês, né, que estarão amanhã às 9 horas, até amanhã. Vamos hoje secar, não é? O porquinho, não é? Já minha janta hoje vai ser um lombo, não é? A barbecue. Eu deixei marinando de manhã quando eu vim trabalhar. Quando chegar, Pô, na verdade, eu sacanagem, pedi para Berg. botarem no forno. Quando chegar, é só fatiar o porco, né? Botar no pãozinho. E aí amanhã acredito que a gente vai ter um belo dia, né? Para começar aí falando do Manhã com Dados. Saudações rubro-negras aos companheiros e companheiros, né? Anti-rubro-negros e rubro-negros. É isso aí, gente, maravilha, muito bom. Bergson, Sérgio, é sempre um prazer estar aqui com vocês e simbora fazer, né, 2025 aí fechando com chave de ouro o grande evento. Falou, turma, Joia, até a gente. próxima, até amanhã, Bergson. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.